E se em uma noite você pudesse viver com o grande amor da sua vida e a felicidade fosse tamanha que essa uma noite valesse por tudo que você viveu a vida inteira, é isso que acontece no livro Noites de Tormenta. Confere comigo essa resenha. Aqui é a Daia do Porta de Papel e esse é o seu canal de Universo Nerd. Aqui você encontra livros e coleções. O vídeo de hoje é um vídeo resenha de Noite de Tormenta do Nicholas Sparks. Corre, se inscreva nesse canal porque aqui é o seu lugar, é a sua casa. Vem trocar figurinha com a gente. E esse livro aqui do Nicholas, né? Quem é fã de Nicholas sabe que o Nicholas é um escritor de drama. Então, assim como a Colleen Hoover, o John Green, a gente tem essas histórias que a gente não sabe se ama, se odeia, né? São histórias que vai mexer com a gente, que estapeiam a cara da gente. Porque esses autores colocam uma verdade nua e crua, colocam a vida como ela é pra gente pensar, né? E nem sempre a gente quer questionar sobre a vida, né? Mas esse livro é um livro, assim, bem levinho. O romance é bem levinho, então não tem aqueles sustos grandes, aquele mar de choros e lamentações, né? Mas, assim, não deixa de ser uma escrita, né, do Nicholas Sparks. Então, não deixa de ter aquela assinatura própria do autor, né? Que eu não sei bem se é da spoiler ou não dá spoiler, já que em todo o livro do autor e todo o final do autor, né, esse fato da tragédia acontece. Quem é fã sabe o que eu tô falando, né? E se eu falar, eu vou dar spoiler do livro. Mas aqui a gente também já começa com vários personagens tendo tragédias em suas vidas, né? Aqui a gente tem a capa do livro. Essa é uma edição da Novo Conceito, então aqui a gente tem o Richard Gere, que, assim, que abrilhantou demais o filme, né? Tem filme do livro, tá disponível na Netflix. E a Diane Lane, né? Ai, gente, esse casal teve super química, né? Então é um casal, assim, de deixar o coração bem quentinho. No livro, a gente vai ter duas linhas temporais, então a gente vai acompanhar o presente e o passado. Então aqui a gente vai conhecer a Adrienne. A Adrienne tem 54 anos, é mãe de 3 filhos, né? E ela sempre foi uma mulher, assim, muito séria, né? E começa a contar a história para a filha dela. A filha dela ficou recentemente viúva, amava demais o marido e começa a negligenciar os filhos. Ela entra num estado de depressão e vai negligenciando as crianças, né? E as crianças começam a sofrer, porque nessa hora é quando as crianças mais precisam da mãe. Então, conversando, dando conselhos para a vida dela, ela pega uma caixa e nessa caixa, né, começa a reler cartas e mostrar para a filha dela várias recordações. A Adrienne, ela foi trocada por uma mulher mais jovem, né? O marido abandonou. E o marido dela era também, assim, o grande amor da vida dela, porque ela conhecia ele desde criança, né? Desde a adolescência, né? E então, assim, ela sentiu como se o mundo dela tivesse desabado, né? Foi o primeiro grande amor da vida dela. Ela se casou, ela teve os filhos dela e ela se viu numa situação de cuidar dos filhos sozinha. E o marido volta, né, pedindo para reconciliação com ela. E apesar deles serem bons amigos, ela não quer reconciliar com o marido, né, com o ex-marido. E ela vai contar para a filha por quê e o que ocorreu, contando para a filha quem foi realmente o verdadeiro amor da vida dela. Então o livro ele volta numa linha temporal do passado e vai trazer pra gente uma mulher mais jovem, né, que é a própria Adrienne, né? Jovem, 14 anos antes, e conta pra gente quando, assim que ela foi traída, né, ela se separou do marido, ela recebeu esse choque muito grande, ela foi convidada por uma amiga a tomar conta de uma pensão, e essa pensão ia receber um determinado hóspede. E esse livro aqui, né, ele tem as fotos da pensão, e é muito lindo, gente. Assim, é bem romântico de ver, né? E é exatamente a cena que se passa no filme, né? Então, o livro essa edição da Novo Conceito, edição que tem os atores na capa, tem fotos aqui dentro e é uma edição muito boa. E cada capítulo, ó, a gente vê aqui a casa, né? A pensão onde eles ficaram presos na tormenta, por isso que chama Noites de Tormenta, né? Então ela vai cuidar da pensão dessa amiga,
para ela poder distrair, né? Então a amiga vem para a cidade e deixa ela lá para receber esse hóspede. E esse hóspede é justamente o Paul Flane. Mesmo com os anúncios, né, de que teria uma tormenta, que um furacão passaria por ali, ela se firma, né, com toda a coragem e vai, e ele também vai, né? Por isso o nome do livro, Noites de Tormenta. Então ela chega ali, coloca as coisas no lugar, e quando ela tá no momento assim de distração, olhando o mar, né, lá fora, o Paul vem, atravessa, né, a pensão, ele chama, viu que não tinha ninguém, ele viu as portas abertas, então ele atravessa. E aí, tcharam, né, ele vê ela pela primeira vez, o que deixa a gente assim com o coração super quentinho. E confesso que eu não sou muito de crer em romances à primeira vista, mas foi tão bonito, mas tão bonito a cena que é impossível, né, a gente não gostar dessa descrição que o Nicholas faz. E assim o coração dele bate mais forte. Ele também tá com o coração bem machucado, ele é um médico muito renomado, então acontece uma catástrofe, né? Um dos pacientes dele morre e ele vai sendo pressionado pelo marido, assim, que amava demais, mas demais essa paciente. E o marido quer processar ele por negligência médica, né? Então a gente vê todo esse drama, né? Do marido, do filho, né? Da paciente dele. Então a gente vê essas histórias de amor entrelaçadas, todo o sentimento entrelaçado que o Nicholas escreve. E ele também, assim, pela carreira dele, ele abandonou tudo. Então, tudo que ele queria era se tornar esse médico de renome. Então, ele deu a vida nesse hospital. E por isso, ele acabou perdendo a criação do filho dele. Ele acabou perdendo momentos com a esposa dele. Até que chegou o momento que a esposa dele se sentiu sozinha e pediu o divórcio. E para ele notou que já não fazia mais diferença. Porque era como se ela fosse parte dos móveis da casa, né? Então, assim, ele não viu o filho crescer e ele guarda essa mágoa dentro dele, de não ter esse relacionamento pai e filho, né, com o filho dele. Então, ele quer buscar o filho. Ele tá nessa luta de reconciliação com o filho, né, que ele descobre que o filho é um dos grandes amores da vida dele e ele perdeu, ele não deu atenção. E nessa situação difícil, né, eles ficam presos ali e cai a tormenta, cai o furacão. Então, assim, imagina só, né, a cena, né, que coisa mais linda, assim, eles ilhados naquela pensão, assim, e ai, gente do céu, é muito lindo, é muito romântico o que acontece aqui, né, e a maneira com que eles se encontram, a maneira madura que eles repensam a vida, que eles repensam o amor. Então, assim, sem mais delongas e sem mais spoilers, é um livro que faz a gente repensar na vida, né, como é que a gente tá cuidando das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que a gente mais ama, né? Como está sendo a nossa relação com essas pessoas? Afinal de contas, o que importa realmente na nossa vida? Será mesmo dedicar 100% da nossa vida ao nosso trabalho? Será ser renomado? Será a fama, né? Ou será que o que importa, né, é sua casa, os cuidados da casa, os cuidados do filho, esquecer um pouco a gente? Não vai tocar em assuntos assim bem, mas bem profundos, né? E vai ensinar pra gente que realmente o que importa são as pessoas que estão na nossa volta, porque pessoas, elas são mais importantes do que coisas materiais, né? Porque coisas são apenas coisas, né? Mas pessoas são elas que estão à nossa volta, que nos fazem realmente felizes e que dá aquele colorido especial na nossa vida. É o famoso eu era feliz e não sabia, né? Então, é um livro assim que vai abalar as nossas estruturas, que vai mexer realmente com a gente, que vai fazer a gente derramar algumas lágrimas. Então, essa é uma edição bem bonita da Novo Conceito, né? É uma edição assim, bem rapidinha de ler, é pra gente ler de uma vez só, numa sentada só. Tem 173 páginas, a folha é amarelinha, a diagramação é bem espaçada. A verdade é que tem alguns erros de português assim, mas é coisas que não atrapalham nada. É um travessão que tem a mais, né, numa fala que não deveria estar ali, né, às vezes não é uma fala que está se expressando, né, não é um questionamento, é simplesmente uma frase que caberia um ponto final e a continuação do parágrafo, mas aí coloca-se um travessão ali desnecessário ou algo assim, mas nada que vai atrapalhar a leitura, né. A tradução também é uma boa tradução, né, e assim, vale super a pena. Então esse livro também é um best-seller do autor, né? É o mesmo autor de Querido John, A Última Música, né?
Eu já li alguns livros, sim, do Nicholas Sparks, mas esse livro eu confesso que foi um livro assim, né, que é bem mais leve do que outros livros, como Uma Longa Jornada, né, que é um livro mais assim, power, que vai assim destruir o coração da gente, atenção. E aqui a gente tem algumas informações do autor, né, que ele escreveu O Diário de uma Paixão, O Caderno de Noah, Um Amor para Recordar, Uma Carta de Amor. Ele é líder de filmes de drama, né, então a gente tem vários e vários livros do Nicholas que viraram filme. Então aqui a gente tem 3,3 milhões de livros vendidos nos Estados Unidos. É um super sucesso, Noite de Tormenta. Então vale a leitura se você gosta de livros de drama, se você gosta de livros para chorar, ou se você quer somente um livro assim, que seja um drama, né, que vai fazer você pensar na vida, mas que seja um livro mais levinho, que para você ler entre um livro e outro, para tirar você da ressaca literária, né? Então é um livro que vale a pena a leitura, sim. Então é isso, meus amores, gratidão por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.